Bem-vindos ao nosso segundo Informares. E hoje aqui nós temos a professora também do Departamento de Oceanografia da UFES, a professora Camila Zapes. Olá a todos, queria agradecer ao pessoal, às meninas do Mares. A gente agradece. Fiquei bastante feliz com o convite, né? A gente que já participou de algumas aulas suas, a gente sempre tem o termo que é o CEL, que é o Conhecimento Ecológico Local, que é bem enraizado ali nas suas aulas. E você pode falar um pouquinho mais sobre esses conceitos, as diferenças entre esses saberes tradicionais? Entender o conhecimento tradicional, o saber local, o conhecimento popular, veio das ciências humanas, principalmente. Mas as ciências ambientais, em que a oceanografia está inserida, a biodiversidade, em onde a ecologia está inserida, a própria área das ciências agronômicas também, né, dentro da agroecologia, é onde a agroecologia está inserida. Então, todas essas áreas, elas viram a importância de se trabalhar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, o conhecimento ecológico local, o saber popular. Então, o que é o CEL? O que é o conhecimento ecológico local? É o saber de alguma comunidade tradicional, e não precisa ser só um conhecimento de uma comunidade tradicional, pode ser o saber de uma comunidade rural, de um bairro. Isso que o que é comunidade tradicional, né? Porque a gente pensa, né, indígenas, quilombolas, comunidades pesqueiras, mas engloba muito mais do que isso, né? Justamente, a humanidade, ela teve que conhecer, ela tem que conhecer muito bem o ambiente que vive, tem que conhecer muito bem de meteorologia, muito bem de oceanografia. Os agricultores familiares têm que conhecer muito os solos, têm que conhecer toda a climatologia, justamente para que a gente pudesse conseguir plantar, né, desenvolver a agricultura. E a partir do momento que a gente conseguiu entender o ambiente, pelo menos o ambiente regional, a gente conseguiu, então, desenvolver. Né? Então, a humanidade ela foi desenvolvendo, conhecendo o ambiente que ela habita. Lembrando que o conhecimento ecológico local, o saber tradicional, ele é local, o próprio nome já diz. Então, o conhecimento de uma população sobre determinado assunto do ambiente é um conhecimento bastante regional. O conhecimento, ele vai sendo enriquecido a cada geração. A essência é essa, o conhecimento ecológico local é o conhecimento de uma comunidade, de uma população, de um grupo, sobre as questões ambientais onde aquele grupo reside. Lembrando que esse conhecimento ele é passado entre gerações e ele sempre é enriquecido. Então, é um conhecimento que é construído ao longo de vários anos, de várias décadas, e ele vai sendo repassado. E claro que cada comunidade, cada grupo, cada população tem o seu conhecimento específico. Então, a gente pode utilizar uma mesma metodologia para tentar entender como que é aquele conhecimento. Mas cada comunidade vai ter a sua especificidade. Por isso que é muito difícil, em alguns momentos, trabalhar, por exemplo, a gestão pesqueira com pescadores artesanais. Por quê? Porque cada comunidade de pesca tem a sua especificidade cultural, tem as suas datas comemorativas, tem as suas espécies-alvo específicas, né? Tem comunidades que mulheres atuam embarcadas, em outras não. Então, quando a gente vai, nós dentro da oceanografia, dentro da ecologia, quando a gente vai tentar entender um conhecimento ecológico local de algum grupo específico, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai propor políticas públicas. Entendo que esse é um dos papéis do pesquisador. Então, a gente entende o problema, entende a questão, junto com o conhecimento ecológico local, e aí a gente linka o conhecimento ecológico local com o conhecimento científico, e a partir daí os dois se tornam parceiros. E nós, pesquisadores, então, sugerimos algumas propostas, elaboramos algumas propostas para políticas públicas. E claro que essas políticas públicas, elas têm que ocorrer junto à gestão pública,
e muitas vezes ela é difícil justamente pela especificidade da região. Interessante, não tinha pensado nessa problemática que, além de trabalhar, né, com as comunidades de culturas diferentes, ainda tem que trabalhar com a relação entre elas, que também são diferentes quando você vai englobar um projeto muito grande, que o CEL contribui para essa percepção da ciência, né, valoração da ciência. Então, essa área da ciência, ela começou a crescer bastante no fim do século XIX, onde a etnobotânica foi onde mais chamou atenção, principalmente por conta da indústria farmacêutica. A partir do momento... O potencial, né, que tem. Exatamente, que percebeu-se que os medicamentos poderiam ser produzidos a partir de princípios ativos de plantas. O que foi realizado, então? Foi realizada ali uma troca de informações, onde as comunidades tradicionais passaram para os pesquisadores da época essas informações. E claro que isso se tornou um problema. O que eles receberam, né, em troca? Elas morrem de verminoses básicas e, às vezes, o medicamento pode ter saído daquela comunidade, um medicamento para verminose pode ter saído daquela comunidade. Então, durante vários anos se discutiu bastante isso. Como que a comunidade ela pode fornecer o mapa do tesouro para a gente e como que a gente não retorna nada para eles, né? Exatamente. Foi um dos precursores em discutir, junto à legislação, essa questão. Então, em 2001, nós conseguimos uma medida provisória para justamente garantir que diminuísse a biopirataria, para garantir que, se arrecadado desse conhecimento tradicional pela indústria, fosse repassado para eles. Hoje isso já está formalizado, então, legalizado. Se um pesquisador retirar algum tipo de informação, não só da farmacêutica, mas algum tipo de informação que gere um produto, então eles estão assegurados, de certa forma, essa comunidade, ou não é isso ainda? A legislação federal, né, de 2015, que garante essa proteção ao conhecimento tradicional. E essa legislação é justamente para garantir que todo o conhecimento tradicional que se torne um produto comercializável, toda essa renda adquirida com esse produto, parte seja destinada para a comunidade tradicional. A grande questão... Isso é retroativo? A fiscalização disso. Isso começou de 2001 para cá, a lei é de 2015, mas tudo que for de 2001 para cá, a lei garante essa repartição. A grande questão é como garantir, né, a fiscalização. É difícil, né? E principalmente a questão da biopirataria. Então, vários pesquisadores de fora do país, né, que podem vir e aí querem fazer uma pesquisa com planta ou com alguma espécie animal nossa. Então, a gente tem que resguardar esse conhecimento tradicional, esse material genético, né, do nosso país. Então, nós temos aí uma legislação, e até uma dica para quem quer começar nessa área, na oceanografia socioambiental, na etnobiologia, na etnoecologia. A primeira coisa que deve fazer é procurar conhecer o comitê de ética da sua instituição. E aí ver junto ao comitê de ética toda a documentação necessária, né? Qualquer trabalho que envolva conhecimento tradicional, coleta de material biológico, coleta de sedimentos e que envolva esse conhecimento tradicional tem que ser submetido a uma plataforma do comitê de ética, né? E aí tem que ter um orientador, uma orientadora, um professor ou professora dando apoio nisso. E antes de começar a coleta de dados, a comunidade ela tem que ser informada, tem que se pedir autorização para a comunidade, né, ou para um chefe local, mas também para cada um dos atores locais ali da comunidade.
Tem alguns trabalhos, por exemplo, a etnobotânica. Geralmente, quem detém a informação de plantas medicinais em uma comunidade indígena, né, é o pajé. Então, não são todos os atores locais daquele grupo que vão ter essas informações. Então, tem aqueles informantes chaves. Então, inicialmente, se a pessoa quiser submeter ou quiser agregar isso no seu projeto, ela tem toda essa burocracia ética e legal e esse mapeamento hierárquico, né, da comunidade para saber a quem se dirigir, né, chegar lá e... Isso, né, tem que conhecer a cultura local. Tem informações dentro de comunidades que elas são repassadas por merecimento. Então, por exemplo, um conhecimento de etnobotânica, ele é repassado, dependendo da comunidade, se for uma comunidade indígena, né, um grupo indígena, ele é um conhecimento que é por merecimento. Então, não é assim, chega o pesquisador com uma prancheta e obtém isso. Então, são anos de pesquisa. Então, para quem quer começar nessa área independente, se é da oceanografia, da ecologia, da biologia, ou da geografia, tem que se estudar muito bem essa questão da legislação, né, para garantir que nada vai ser feito de maneira errada, que não condiz com a legislação. O seu grupo da ecologia humana e como é que as outras ciências veem essa agregação de colocar esse tema, abordar esse tema da sociedade junto com os aspectos X lá que o pesquisador esteja efetuando. No caso do seu grupo, é a sociedade relacionada com os aspectos costeiros, né? Como é que as outras ciências veem as outras áreas, né? E como é que foi essa evolução? O nosso grupo ele é bastante interdisciplinar. Então, nós temos biólogos, nós temos geógrafos, nós temos turismólogos, nós temos designer. Então, assim, é bastante diverso. Por quê? Chegou um momento na ciência que os cientistas perceberam que não dá mais para resolver problemas socioambientais gritantes, problemas socioculturais, então problemas de cultura, sociais e ambientais. Chegou um momento que não dava mais para ficar só na caixinha. A caixinha da biologia, a caixinha da oceanografia, a caixinha da medicina. Não dá mais para a gente ficar nas caixinhas. E aí, no Brasil, começou-se essa discussão sobre a ecologia humana, a etnobiologia, a oceanografia socioambiental. O termo oceanografia socioambiental é bem recente, mas a essência começou já há bastante tempo. Desde a discussão da crise ambiental, na década de 70, né, onde no mundo inteiro começou-se a discutir de maneira saudável, em alguns momentos não tão saudável, mas discutindo o conhecimento tradicional, a importância desse conhecimento junto ao conhecimento científico, né? Como eu quero trabalhar o manejo pesqueiro, ou como eu quero trabalhar a captura acidental de cetáceos, por exemplo, de golfinhos, que ficam emalhados em redes de pesca, sem trabalhar junto com o pescador. O pesquisador, o cientista, ele passa pouco tempo no campo, ele fica muito mais no laboratório, né, muito mais ministrando aula, e aí ele passa pouco tempo no campo, porque ele tem que dividir o tempo dele. E quem fica mais tempo no campo? É o ator local, é o pesquisador, é o agricultor familiar, né, é o indígena, é o quilombola. É até ilógico querer resolver esses conflitos socioambientais sem inserir os atores sociais. Como é que você vai resolver? Você pode até propor umas coisas miraculosas lá, mas não vai para frente, né? Não vai para frente. Então, assim, desde quando eu comecei, até hoje eu tenho visto que cada vez é mais crescente, né? Nós temos muito mais editais de financiamento de pesquisa voltados para um incentivo à ecologia humana, à oceanografia socioambiental. Em 2018, por exemplo, a Semana Nacional de Oceanografia, que foi em Rio Grande, foi uma temática toda voltada para a oceanografia socioambiental. Antes também já tínhamos essa discussão, só que a discussão está mais intensa. Então está aumentando os incentivos para inserir esse tema, né, nas suas pesquisas.
E até mesmo a própria grade curricular de alguns cursos já estão colocando essas disciplinas como disciplinas obrigatórias. Nós temos programas de pós-graduação voltados para a ecologia humana. Nós temos revistas científicas voltadas para a ecologia humana. E é até interessante, porque quando a gente pensa em ecologia humana, o que é, né, o objeto base? É a espécie humana e o conhecimento tradicional. É muito amplo. Interage com tudo, o humano interage com tudo, abarca tudo. Retorno ao que nós sempre fomos, né? É o retorno ao olhar, ao observar o ambiente, o conhecimento empírico, é o conhecimento da prática. Uhum. O conhecimento da prática permite que a gente linke com o conhecimento técnico. E quando a gente consegue linkar o conhecimento científico com o conhecimento tradicional, a gente desenvolve e acelera o processo para a conservação. Então, eu acelero o processo para a conservação de espécies de golfinho quando eu trabalho junto a comunidades pesqueiras. Eu acelero processos de manejo tradicional e até economizo dinheiro público investido na gestão do manejo pesqueiro quando eu trabalho junto com a comunidade. Né? A mesma coisa, enriquecer o solo. Né, rotatividade dos solos, isso é uma coisa super antiga, que a humanidade sempre fez, que hoje nós temos também o conhecimento científico para colocar mais elementos no solo, junto com o conhecimento tradicional. Então, assim, a pesquisa voltada para isso, ela está aumentando, os editais, eles estão aumentando, os editais de financiamento, eles estão aumentando também, e o preconceito da ciência em se trabalhar a ecologia humana também está diminuindo. Bom, temos ainda só tem a ganhar com essa troca, né? Tanto a comunidade, principalmente os pesquisadores. Justamente. A gente só tem a ganhar com toda essa troca de informações. A ciência, ela está engateando, ela está engateando, mas está sendo rápido esse processo, né? Não está sendo tão lento. E a gente gostaria que fosse mais rápido, obviamente. Mas o bom é que a ciência e até a sociedade já percebeu que não dá para a gente ficar em caixinhas para resolver problemas. Por isso que eu te falo que desde quando eu comecei até hoje, eu vejo que até o número de revistas científicas, até programas de TV aberta estão discutindo mais essa questão, né? Agora, em questão de dicas, um pesquisador quer incorporar esse tema nas suas pesquisas. Como que você sugeriria para ele ter um maior engajamento, né, de parceria ali com a comunidade? Como ele, em relação ao seu diálogo, se é interessante ter uma mediação, como que ele chegaria nessa comunidade, além daquele processo burocrático, né, que você falou antes? É importante ter uma mediação, por exemplo? Ter alguém já que já conhece? Mas a primeira dica, eu acho que o primeiro passo que um futuro pesquisador, um aluno que esteja iniciando agora, que tenha vontade de atuar nessa área, tem que se fazer enquanto pergunta eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de saber como é a cultura do outro, fazer perguntas, tem que ser um comunicador, tem que ser um comunicador que entende que ele não é a opinião dele que vale ali, né? Não são, porque nós já somos criados com pré-conceitos, né? A gente já vai... Você não vai lá pegar a informação, você acha que você está indo lá levar a informação. Então, esse que é o problema, né? Quando a gente vai trabalhar com ecologia humana, com oceanografia socioambiental, a primeira coisa é entender isso. Eu tenho que deixar os meus conceitos do lado de fora do meu campo. Né? Enquanto eu estiver conversando com o ator local, eu tenho que entender a fala dele. Então, é sempre o porquê. Ele fala uma situação e aí eu me questiono, por quê? Sempre, mesmo que pareça uma coisa óbvia. Por que daquilo? Por que ele pensa daquele jeito? Por que ela pensa daquele jeito? Né? E nunca chegar chegando. Sim, até porque sempre tem um porquê, né? Uma motivação daquela pessoa agir daquela forma. Então, é importante realmente tira o preconceito e só escuta. Isso aí. Então,
é saber que é o seguinte, aquela pessoa tem uma história, aquele ator local, aquela atriz local, ele tem uma história. E se é uma história que a gente não concorda, se são opiniões que a gente não concorda, nós, enquanto pesquisadores, não cabe a gente expor isso ali. A gente está ali para entender a cultura dele, para entender se existe um conflito da comunidade, de portos com a comunidade, de um mega empreendimento com a comunidade, né? Não ficar julgando, mas entender. A partir do momento que a gente entende aquilo, a gente cruza com informações científicas, e isso nós aqui na área das ciências ambientais, da biodiversidade, a gente cruza essas informações e aí, então a gente tenta propor ações. Só que é muito importante que a gente pergunte ao ator local o que é que você sugere para essa questão. Se ele entender que existe um conflito ali, o que é que ele sugere? Para que a gente não chegue com um manejo top-down. Uhum. A gente faz muito isso, né? A gente eu diria que é o convencional, né? Fazer esse tipo de manejo aí. Cima para baixo. Isso aí. A gente importa ideias de outros lugares, de zonas temperadas, e queremos aplicar em zonas, na nossa área, que é uma área tropical. E sem entender essa diversidade cultural, porque uma coisa que nós pesquisadores, infelizmente, nós fomos criados é para pensar o seguinte, não só pesquisadores, mas a sociedade ocidental hoje, ela é criada para pensar o seguinte, homem é uma coisa, natureza é outra. Não existe isso. Homem, natureza, nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. Tanto que, se nós criamos casa, ar-condicionado, ventilador, tudo isso é porque a gente entendeu que existem condições do ambiente e a gente, observando o ambiente, então, decidiu criar a nossa toca dessa maneira, né? O nosso alimento, para não ter que passar aperto não tendo alimento, a gente desenvolveu a agricultura. Sim. Então, a gente tem que lembrar sempre disso, nós somos natureza, e tudo que a gente faz, tudo interfere de maneira positiva ou negativa na natureza. Então, o aluno quer começar a trabalhar com ecologia humana, com etnobiologia, com oceanografia socioambiental, primeira coisa, eu, enquanto estudante, enquanto pessoa, eu gosto de conversar, eu gosto de saber da cultura do outro, ou não, eu tenho uma dificuldade de entender, então é melhor nem começar. Entendeu isso? Aí parte para conversar com algum professor que tenha essa pegada da ecologia humana. Entender a legislação junto ao comitê de ética da universidade e, com isso, criar um projeto. E a partir do momento que definiu-se qual grupo que eu vou estudar, procurar o líder local daquele grupo. É sempre também respeitar a comunidade nesse aspecto, né? A população nesse aspecto. Procura primeiro o chefe. E aí, procurando o chefe ele vai dar aquele direcionamento, vai te apresentar para outras pessoas da comunidade, né? E o trabalho vai desenvolver. E trabalhar com pessoas, com populações, com comunidades, é muito bom, muito bom. Atualmente, conduzir esse tipo de pesquisa, você tem que ir lá na comunidade, ou você não mandar e-mail, não sei como é que funcionaria, né? Ligar, tem que estar pessoalmente, né? Nos nossos trabalhos, que são trabalhos que às vezes a gente discute temas muito delicados, temas socioambientais muito delicados, por exemplo, desastres de grandes indústrias sobre o Rio Doce, impactos de mega empreendimentos portuários sobre comunidades litorâneas, né? São temas em que sim, a gente precisa ir em loco e conversar com essas pessoas e ver realmente, né, o que é que está acontecendo ali. Tem várias pesquisas que são realizadas por meio de questionários online, mas eu não gosto, porque o tema que eu trabalho... Já é difícil estar pessoalmente ali, né? Imagina remoto. A gente existe dentro da etnografia, que é o método que a gente utiliza, que a etnografia, nós importamos ela das ciências humanas, é o que é o olhar acima dos ombros. O corpo fala. Então, a pessoa pode te falando uma coisa, a boca dela, a voz dela pode estar falando uma situação, mas o olhar dela
o corpo dela pode estar Então, é demonstrando importante o pesquisador, além de anotar a fala, tá anotando também o comportamento, né? isso. As Então, esse olhar entrelinhas. dos ombros, isso, as entrelinhas, é muito importante. E isso a gente só consegue no campo, né? E aí no campo para entender mesmo a realidade, o que está acontecendo ali. Então, os trabalhos que nós atuamos dessa maneira, mas tem outros grupos de pesquisa que utilizam, né, que podem trabalhar à distância mais Quem longa. A entra gente, para o grupo de cenografia, pesquisa, por exemplo, de vocês? Tem algum tipo de como? treinamento? Vocês fazem algum tipo de treinamento para a pessoa saber lidar, né? Saber levar a entrevista, o trabalho com as comunidades? Eu acho que é muito Sim, importante isso. o que acontece? Dentro da etnografia, que é o grande método, né, nós temos várias técnicas e submétodos, vamos chamar assim, para o pessoal entender melhor. Então, por exemplo, tem o diário de campo. O que é o diário de campo? É uma caderneta onde o pesquisador está vendo ali aquela situação, a rotina da comunidade, e ele faz as suas anotações. Né? Tem a entrevista. A entrevista pode ter um questionário com uma prancheta mesmo, ou pode ser uma entrevista como a gente está fazendo aqui, só um bate-papo, e aí depois o pesquisador anota tudo, né, do que ele estiver lembrando. Então, tem vários submétodos, vamos chamar assim, várias técnicas. No nosso grupo, tem vários outros grupos de pesquisa, sim, existe um treinamento, né, então, quando o aluno ou a aluna procura gente que tem interesse em atuar na área, primeiro eu faço aquela perguntinha básica, mas você gosta de conversar, você gosta de interagir, você quer saber da cultura do outro? E aí o aluno, ele tem uma gama de trabalhos, de artigos científicos e livros onde ele vai ler, né, porque ele tem que ir para o campo com uma base teórica muito boa, e quando ele vai para o campo as primeiras vezes, ele não vai sozinho, sempre vai com alguém mais experiente da equipe. É mais ou menos como o conhecimento tradicional do mais velho. Interessante. A finalização do trabalho, o pesquisador concluiu, publicou, finalizou. Normalmente essas comunidades elas pedem um feedback. Como é que é essa finalização com a comunidade? Né? Vocês voltam lá e explicam alguma coisa? Eles pedem Nós isso? voltamos e aí nós entregamos, tem vários tipos de produtos que podem ser entregues, né? E aí, como que pode ser feito esse retorno para a comunidade? Se for uma comunidade, por exemplo, que tem crianças, que tem escola, dá para se fazer aquelas cartilhas tipo gibi. No nosso site, ecologiahumana.info, nós temos algumas abas lá, onde a gente deixa essas cartilhas, onde a gente já atuou em algumas comunidades, né? E tem gibis, tem livros também, e tem locais que gostam de fazer mapas mentais. Então, o que são os mapas mentais? Aquela explosão de ideias da comunidade sobre algum tema específico, onde todos ali opinam em cima de uma única folha de papel, e a gente vai organizando aquilo, e eles mesmos, depois, eles veem, isso aqui que é o nosso conhecimento. Então, primeiro, a gente entende o conhecimento deles. Aí a gente linka com o nosso conhecimento. Mas linkar não é para comparar, para dizer que um é melhor que o outro. Não, é para ver aonde que um complementa o outro. Aquelas informações todas foram unidas ali e podem ser utilizadas para a gestão pública, para resolver algum problema, beleza. Ou é apenas descritivo, a gente de qualquer maneira volta para a comunidade e informa para eles, em forma de palestra, de bate-papo, de vídeo. Tem que voltar, porque deve ser muito desagradável ir embora e não ter o resultado daquilo que eles fizeram em conjunto, né? E eu acho que, aliás, a pergunta, né? Tem esses casos também, né? É muito comum. Na verdade, é muito mais comum esse tipo de situação. Para você ter uma ideia, em 2017 a gente publicou um trabalho onde era justamente essa situação aí. As comunidades caiçaras do Paraná falando bem claro, não gostamos da ciência. E por que não gosta da ciência? Porque o cientista, ele vem, estuda e vai embora.
E essas pessoas, elas querem saber o que o cientista está fazendo ali, né? Está fazendo o território delas. Então, infelizmente, ainda é uma prática muito comum o não retorno das informações para a comunidade. E isso a gente tenta martelar bem na cabeça dos Parece ser cientistas. até um lado antiético, né? Você não retornar. E aí tem um outro problema que não é só a não vontade, porque muitos pesquisadores, eles têm vontade, eles querem retornar, e aí esbarram na questão do financiamento. Logística. Editais de pesquisa, né, que bancam, que sustentam financeiramente a pesquisa, não contempla parte da verba para Exatamente, aí ele o vai fazer a pesquisa e vai em dezenas de comunidades ao longo da costa do Brasil, e depois tem que voltar nessas dezenas de comunidades, realmente. A questão logística é bem... É bastante difícil isso, é bastante difícil. Por isso que é tão importante as colaborações com ONGs, com outros institutos de pesquisa, né? No nosso, veja, o trabalho árduo que é ser cientista no nosso país. Então, o cientista, ele banca com o próprio dinheiro dele a pesquisa dele, e aí depois ele não consegue retornar para a sociedade, e na maior parte das vezes, não é porque ele não quer, é justamente por não ter esse financiamento, porque é muito caro fazer pesquisa. Imagina, é transporte, é alimentação, é o experimento, tem que fazer uma E tempo coleta. também, né? Se dedicar a tudo isso que você citou, mais voltar, nossa. É muito, muito complicado, é muito complicado mesmo. E aí tem o passar mal no campo, você está sozinho, né? Então, são várias questões ali. Então, o não retorno para a sociedade, hoje tem uma discussão muito intensa sobre isso, e hoje eu vejo muitos alunos, muitos pesquisadores querendo retornar para a comunidade as informações, mas, infelizmente, não temos a verba, né? Então, a gente tenta fazer assim. Uma coisa que está facilitando muito é que várias comunidades que nós trabalhamos utilizam o smartphone, né? Utilizam o celular, a internet, até os pescadores artesanais e os agricultores familiares, eles têm que ficar acompanhando ali previsão de tempo, como que funciona isso, né? Então, eles estão com as redes sociais abertas o tempo todo. Muito Então, a mais gente fácil e barato. mandar esse material. Mas mesmo assim, tem muitas comunidades e é legal você voltar presencialmente e falar, olha, está aqui o trabalho, o seu conhecimento, mas o meu conhecimento gerou isso, olha que bacana. Mas muitas vezes a gente não tem essa verba. E outra coisa que talvez faça com que altere um pouquinho essa visão de englobar os conhecimentos tradicionais das pesquisas é a pandemia, que eu creio que talvez a pandemia, essas novas formas de viver, né? O que você acha que isso poderia alterar, ou não vem ao caso? Uma grande preocupação da gente que trabalha com ecologia humana está sendo justamente Deve se tornar tentar... mais burocrático, né? A questão não é nem essa, é a questão de... Nós estamos com receio de quando esse caos passar, até que ponto que a gente vai se sentir seguro em não transmitir doenças para comunidades que estão isoladas. Essa é uma preocupação muito grande, porque uma coisa é a gente que está numa grande cidade, quando a vacina for liberada, né, a gente ser vacinado em curto prazo. Mas quando a gente trabalha com comunidades que estão mais isoladas, isso preocupa. Até que ponto que eu, pesquisadora, não serei um vetor de doenças para eles? E sem contar, e aí temos várias reportagens, né, mostrando isso, a quantidade de indígenas que estão falecendo da SARS-CoV e estão sendo atingidos pela doença, e não estão recebendo o amparo médico pela distância, por políticas públicas. Alterar alguns dos seus aspectos culturais, né? Justamente. Então, isso nos preocupa bastante, né? A gente está aqui recebendo informações o tempo inteiro e o medicamento,
as medicações, se forem necessárias, né? Mas e eles? Então, é uma preocupação de quem atua com ecologia humana nesse momento e aí, como que vai ser depois, para a gente voltar a trabalhar com eles, para a gente não contaminá-los de alguma maneira. E hoje, será que eles estão recebendo amparo, né? Porque muitas comunidades a gente não está conseguindo ter acesso. Uhum. Então, já Isso estamos finalizando. Qual o trabalho de todos os trabalhos que você já realizou, qual o trabalho que mais te marcou? Teve algum trabalho, assim, que sobressaiu em relação aos demais? Olha, são vários trabalhos, cada trabalho é uma surpresinha, porque, como eu disse, são comunidades diferentes, com suas especificidades, né? Mas tem situações, assim, que chamaram a atenção. Então, por exemplo, na Ilha das Peças, lá no Paraná, no Complexo Estuarino de Paranaguá, tem a comunidade da Ilha das Peças, é uma comunidade caiçara, muito bacana, eles realizam pesca artesanal. E aí eu estava com uma aluna, em 2012, fazendo uma coleta nessa comunidade que é bem rústica, bem simples, né, mas super, super amáveis, muito, muito legal. E aí um menino, ele era um adolescente na época, a gente passando em todas as casas são de madeira, né, e elas têm aquela altura do solo, justamente, né, porque alagava, aquela coisa toda. E aí a gente passando, a casa dele fechada, a gente estava ouvindo barulho de piano. Nossa. E numa comunidade isolada, na Ilha das Peças, onde não tem estrada, é tudo areia, eles são trilhas, né? E aí a gente já conhecia a família, já conhecia todo mundo, e a gente bateu na casa. Quando eles abriram a porta, a casa muito simples, mas a família toda ali junta, o garoto, ele estava com um teclado eletrônico, né, musical ali, e aí ele tinha colocado no modo piano, não sei, e ele estava tocando Legal. clássica. E aquilo foi completamente discrepante do que você está esperando, né? E aí ele falou, não, eu aprendo sozinho, e não tinha, imagina, naquela época não tinha internet lá para eles, né? E aí era de ouvido. E aí ele foi mostrar as partituras dele. E quando ele foi mostrar, junto, né, naquelas pastas plásticas, tinham vários desenhos que ele tinha feito. E são desenhos do cotidiano ali. Então ele olhava a tia atravessando, porque lá é todo mundo parente, a tia atravessando de uma casa para outra. Ele desenhava a tia atravessando, o cachorrinho do primo dele. Aí ele desenhava o cachorrinho, o pai dele voltando da pesca. O vento batendo nas árvores. E eram desenhos lindíssimos, lindíssimos. E isso chamou muito a atenção, porque não se espera tão isolada, tão rústica, né, ter esse tipo de informação. Uma outra situação foi em Anavilhanas, na Amazônia Central, no município de Novo Airão, muito isolado mesmo, são 5 horas de Manaus, tem que pegar barco, tem que pegar balsa, estrada, e aí tinha um senhor, a cidade já era isolada, e a gente andou mais ainda para dentro da mata, e tinha uma cabana no meio da mata, muito isolado mesmo, um senhor muito, muito rústico, muito diferente, assim, ele sozinho numa casa que era só tinha umas 4 paredes, e um cachorro muito bravo. O cachorro, assim, parecia até aqueles cachorros do mato, bem bravos mesmo. Preso? E aí, não, o cachorro estava solto, né? Ele era a única pessoa, era o único animal ali em volta dele, era a família dele, o cachorro. Mas o que me deixou mais admirada foi porque a gente estava nesse lugar muito isolado, no meio da Amazônia Central, bem longe, e quando a gente chegou lá, o senhor falava português, onde a gente entendia o português fluentemente, e aí a gente para e pensa, nossa, o nosso país é gigante, uma extensão continental, e onde a gente vai, a gente consegue falar o mesmo idioma. Né? São poucos países do mundo, são muito poucos países do mundo que conseguem isso. E o comportamento dele, a cultura dele, completamente diferente da nossa, mas o idioma era o mesmo.
Então, e tem várias outras histórias que chamam a atenção, né? Então, é bastante foram. que a cada projeto você aprende, conhece lugares novos, com culturas diferentes da sua, aprende realidades diferentes, realidades muitas vezes doloridas, né, dolorosas, com histórias muito, muito tristes, mas é bom para a gente, enquanto pesquisador, a gente precisa sair dos nossos muros. A gente tem a obrigação ética e moral, a partir do momento que a gente recebe um financiamento público, a gente precisa entender o que o público vivencia, o que a sociedade brasileira precisa. E eu, com o conhecimento técnico que eu tenho, o que eu posso ajudar a resolver esse tipo de problema. E ajudar como? Ajudar fornecendo para o gestor público, olha, existe uma questão, aqui está a junção do conhecimento tradicional com conhecimento científico, sugerimos isso aqui. Então, a gente adianta o processo para o gestor público a partir do momento em que a gente já faz esse link do conhecimento tradicional com o científico e já insere, já apresenta uma possível solução para o gestor público. E eu acredito que a ecologia humana ela pode ajudar muito nesse aspecto. O cientista ser como se fosse um elo, né? Isso, a gente se torna um elo. Eu vejo que a oceanografia ela precisa aprofundar mais nesse aspecto e entender que se a gente vai trabalhar uma poluição marinha, a gente precisa entender por que é importante entender a poluição marinha. É só por conta da biota, da fauna? Não, porque existem pessoas ali, naquele ambiente marinho, né? Então, e são pessoas que pagam impostos. E desses impostos, isso vai para a pesquisa. Então, eu acredito que a ecologia humana, a oceanografia socioambiental pode contribuir muito nessa questão. Tomara que nasça esse sentimento em muitos outros pesquisadores, porque é uma coisa interessante a se falar que de onde vai nascer essa vontade do pesquisador ter essa integração, né, ter com a comunidade. Por isso que é importante ter disciplinas na graduação, ter vivências, ter os projetos de extensão que façam com que eles tenham isso e tenham essa vontade de dar continuidade. A última pergunta, aliás, a última comentário seria qual a sua mensagem que você gostaria de comentar como uma mensagem final em relação a isso, de forma breve e livre. Eu gostaria assim, de dizer para quem não é da academia, que não é cientista, né, que é da sociedade em geral, nós pesquisadores, a gente se dedica muito para tentar resolver problemas da sociedade, na área das ciências humanas, das ciências ambientais, das agronômicas, das exatas, e a gente se dedica não só para que a gente, não só porque a gente tem curiosidade, mas porque a gente sim tem interesse em ajudar a resolver vários problemas da sociedade. E o trabalho de um cientista no nosso país ele é muito árduo, porque nós cientistas nós temos que pagar do nosso próprio bolso pela ciência. E nada garante que no fim da formação ainda teremos emprego. Mas, principalmente, acreditem, tem a sua crença religiosa, isso aí é um livre-arbítrio de qualquer um, mas acredite em fatos, não em achismos de noticiário ou de redes sociais. Confie no cientista. O cientista ele não quer prejudicar a sociedade. E, sem contar que mais de 90% da ciência no país, no Brasil, é feito por universidades públicas, por empresas público-privadas. Então, principalmente, a ciência no país, o smartphone, os alimentos, o trânsito, o carro, o combustível, os medicamentos, eles vêm principalmente da ciência pública do país. Ele vem das universidades públicas. A universidade pública é um lugar onde se capacita o cidadão. E ela é aberta a todos. Então, conheça a universidade pública. Conheça os cientistas. E queria dizer para
os pesquisadores saiam dos muros da universidade, vamos fazer mais extensão, vamos prestar atenção nos problemas socioambientais e culturais e tentar incorporá-los em nosso dia a dia na pesquisa, lembrando sempre que o financiamento ele é público, principalmente público no nosso país. Então, vamos garantir que nós possamos apresentar à sociedade o que nós fazemos. Nós devemos isso à sociedade. Muito bom. Muito obrigada, Camila. Esse foi o segundo Informares. Muito obrigada pela sua participação. A gente está muito feliz. A gente já, não só pelo tema do seu trabalho, mas também por ser uma pesquisadora mulher, de inspiração para a gente. Isso é muito importante também. Muito obrigada. Poxa, Letícia, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com a primeira proposta de vocês, né, de fazerem essas entrevistas. É bem bacana isso, tentar mostrar para a sociedade, né, o lado humano do pesquisador, do cientista. E vocês terem convidado, eu gosto muito do trabalho de vocês, a gente Obrigada. tem um tempinho, e eu fico bastante admirada, porque é bom deixar claro que vocês não recebem para isso, vocês fazem mesmo de voluntariado, e a gente sabe o tempo que isso, e a exposição que isso leva, e é um grupo de mulheres que está muito engajado, então eu dou os parabéns, porque são poucos grupos que estão preocupados em inovar, e vocês estão fazendo isso. Eu agradeço muito o convite e coloco o grupo de Ecologia Humana à disposição para futuras parcerias. Com certeza. Obrigadão. E é isso.